depressão. Jonas estava no escuro, no calabouço do navio, não queria ver ninguém, não queria conversar com ninguém. Jonas estava fugindo ou tentando fugir da presença de Deus, da voz de Deus, nos seus tímpanos espirituais. Não temos como fugir da presença de Deus, irmãos. Se nós prestamos atenção ao texto que lemos, a única vez que todos estavam aturdidos dentro do barco enquanto Jonas dormia profundamente. Essa expressão, dormia profundamente, sabe que pregando haveriam conversões. E a sua religião política nacionalista não permitia a ele pregar a outras pessoas. O orgulho inflado de Jonas falava mais alto do que a voz de Deus dentro dele. Por isso é preciso ter muito cuidado com o orgulho, irmãos, porque o orgulho mata. O orgulho cega, o orgulho tampa os nossos ouvidos. Não querendo pregar aos pagãos, Jonas age como um pagão. Mateus capítulo 15, verso 18, a partir. Depois de você ter admoestado por várias vezes alguém que precisa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, e essa pessoa não ser convencida, então ele será tratado como um pagão, como alguém que não crê em Deus. Então, quando alguém age como um pagão, essa pessoa está sendo tratada como inimigo de Deus, porque ele está em desfavor. Nós podemos ser o que formos, irmãos, ter os títulos que tivermos. Podemos ser pastor, missionário, teólogo, PhD, profeta, apóstolo, apostila, seja o que for, né, apostila? Aqueles que gostam de chamar Eliane de apostila aí. Nós podemos ser o que for. O título não nos salva. Podemos ser presidente de ONG, de instituição. Você pode ser uma pessoa profundamente admirada por outras. Mas quando você deixa que os seus interesses guiem você, como Jonas, que por interesses escusos, interesses peculiares a ele, inerentes apenas a ele, nós estamos agindo contra Deus. E se nós estamos agindo contra Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. O Senhor não nos trata como amigos, o Senhor nos trata como inimigos. Jonas, portanto, é um modelo de tudo que não se deve ser imitado. E talvez essa palavra hoje em você seja um impacto, porque a gente sempre ouviu falar muito bem de Jonas no que tange a questão da desobediência e de retomar o caminho para cumprir o chamado. Mas Jonas foi exatamente tudo o que Deus não queria que ele fosse. Jonas desobedeceu a Deus. Jonas é um profeta a não ser seguido. Jonas, à época, era um profeta a não ser ouvido. O maior propósito de Deus não era Jonas na vida dos ninivitas, mas os ninivitas na vida de Jonas. Deus queria usar uma nação para salvar Jonas. Não era Jonas para salvar Nínive. Olha o amor de Deus, irmãos. Deus queria usar uma nação inteira por causa de uma pessoa. Para salvar uma pessoa. O propósito de Deus era salvar Jonas dele mesmo. O propósito de Deus era abrir os olhos espirituais de Jonas, os tímpanos espirituais de Jonas, para que ele se convertesse de verdade. Porque existem muitos homens e mulheres hoje ainda, às vezes no púlpito, que não estão convertidos, que falam de Jesus, mas não conhecem Jesus, que falam do amor de Deus, mas não conseguem entender a expansão, a espessura, a magnitude do que seja o amor de Deus. Porque o amor de Deus, irmãos, é para com todos. O amor de Deus não é seletivo. Deus não ama alguns em detrimento de outros. Então, quando o nosso coração se deixa convencer de que os nossos caminhos, as nossas opiniões, as nossas ideologias, as nossas noções do que deve definir a nossa missão, quando a gente deixa Satanás convencer a gente, e tem Satanás convencendo muita gente, de que essas coisas são mais importantes do que aquilo que Deus realmente quer, nós estamos construindo um caminho de destruição. Tem muita gente enganada. Tem muita gente apropriada no seu próprio sofisma, na sua própria ciência, na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento, achando que está fazendo tudo para Deus, mas não está. Nós estamos cobrindo um saco para descobrir o outro. Nós estamos salvando alguém para não salvar alguém.
Jonas tinha um coração patriota e nacionalista, mas ele só pensava no seu povo. E Deus não quer salvar só o Brasil, irmãos. Deus quer salvar o mundo inteiro. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não foi só para o Brasil, não foi só para a igreja em movimento, foi para todo mundo. Especialmente para os perdidos que ainda estão perdidos. Nós também passamos a ser profundamente seletivos e acreditamos ser a vontade de Deus, e a gente começa a defender com unhas e dentes agendas que são convenientes para nós e que não refletem em nada o caráter de Deus. Sabe essas agendas ideológicas que a gente defende? Pois é. Isso é perigoso. Deixa eu confessar o meu pecado, sem querer falar de política. Mas na primeira campanha que o presidente Bolsonaro fez, a época eu tinha uma Hilux, 2016, branca, perolizada. Sabe o que eu fiz? Eu mandei adesivar aquele carro inteiro. Eu encomendei adesivo fora do Brasil para plotar o meu carro inteiro. Eu comprei briga com muita gente. Um bocado de gente da minha família, dos meus familiares, não gostam de mim hoje, porque eu votei no Bolsonaro. Porque eu botei uma caixa de som no meu carro, irmão, para onde que eu ia? Eu ligava no último volume. Era Bolsonaro, é Bolsonaro, tal. A minha loja aqui no Riacho Fundo 2, irmãos, deixou de ser um comércio de queijo e passou a ser comitê eleitoral do Bolsonaro. Vinha gente de todo lado desse DF pegar adesivo comigo lá que eu mandei fazer e eu paguei com o meu dinheiro para entregar panfleto e adesivo para o pessoal panfletar e adesivar carro e casa e tudo. Eu fiz isso. E eu sei que tem mais doido aqui dentro. Eu não vou morrer com esse pecado sozinho. Eu sei que tem mais gente que fizeram isso. Gastei uma grana do bolso, irmãos, porque a gente estava, naquela fé fiel de que o cara era o cara, conservador e tal, nacionalista, patriota, e a gente entrou por essa veia. Jonas era desse jeitinho. Jonas se comportava de igual modo, irmãos. O profeta, o homem de Deus. Assim como você e eu, homem e mulher de Deus, às vezes nos comportando como imbecis, bobos, nécios, em nome do patriotismo. É engraçado, né? Mas é de chorar. Seria cômico se não fosse tão desastroso. Mas Jonas estava agindo assim. Só o povinho dele, só a sua direita conservadora, esses esquerdistas, esses esquerdopatas vão padecer no inferno, vão queimar no fogo do inferno. E por aí vai. E quando somos confrontados com coisas que ferem os nossos interesses, a gente finge que não está ouvindo. A gente tampa os nossos ouvidos. Sabe por quê, irmão? Porque nos confronta. Nesses últimos dias, o que nós mais temos assistido é isso, quando a gente vai com a verdade confrontadora, que não tem como se defender, sabe o que a pessoa faz? Tampa os ouvidos. Não dá resposta, por quê? Porque dói, porque fere, porque está espremendo o pus, o furúnculo, que quando aperta e tem que apertar para sair o pus, porque senão não sara. E a palavra de Deus aberta, ela é como 2 dedos apertando esse furúnculo, que o pus tem que sair. Para trazer cura. Para trazer confronto. E a palavra de Deus, irmãos, quando nos encontra e nos confronta, ela nos converte. É Deus falando conosco. E qual é a nossa atitude? Saímos em direção oposta à vontade de Deus. A boa notícia é que com Deus não existe 2 pesos e 2 medidas. O povo de Deus é chamado a viver segundo o caráter dele. E graças a Deus por isso, irmãos, nós não temos para onde fugir. Graças a Deus por isso. Deus não desiste do propósito de levar a palavra para Nínive. E não vai abortar o plano de fazer isso por intermédio de Jonas. Se vocês lerem o restante do livro, os 4 capítulos, Jonas vai para Nínive, prega ao povo e a nação é salva.
Deus sempre vai usar você no propósito que Ele tem para a sua vida. Não adianta fugir para lugar nenhum. Porque quanto mais a gente corre de Deus para lugar nenhum, Salmo 139, o Senhor está lá. Ele está te esperando nesse lugar. Para onde, irmãos, nós fugiremos da presença de Deus? Para onde? Para onde nós iremos da presença de Deus? Quando o apóstolo Pedro disse a Jesus, para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Nós não temos escape, não temos outra alternativa, porque nesse caso em específico, quem mais precisava de Deus era Jonas e não Nínive. Então Deus não tem plano B. O plano de Deus permanece sendo o mesmo: transformar corações, mudar sentimentos e tratar caráter. O plano de Deus permanece intacto, infalível, indissolúvel. O arrependimento de Jonas era o alvo de Deus. E por mais longe que Jonas pudesse ir, o Senhor estava com ele. Porque Deus queria tratar o caráter de Jonas. Deus queria que Jonas alcançasse esse nível de arrependimento para fazer ele entender que todos nós merecemos misericórdia, perdão de Deus, a graça redentora do Senhor sobre nós. Então eu volto à pergunta inicial: qual é a maior dificuldade em cumprir o propósito de Deus hoje, irmãos? Nós mesmos. A maior dificuldade que a igreja tem em cumprir o seu chamado é a própria igreja, é o próprio povo. Porque nós não queremos pregar, nós não queremos confrontar, nós queremos ficar no ouvido de Jeroboão, falando coisas que Jeroboão quer ouvir. A igreja não quer alçar voo no seu propósito, a igreja não quer alcançar a altitude da excelência de Deus. Então nem toda tragédia e desconforto que a igreja passa é coisa do diabo. Existem desconfortos e tragédias, irmãos, que vão precisar acontecer na vida da igreja. A tempestade aconteceu em alto mar por causa de Jonas. Por isso aquele barco quase foi a pique. E os caras lá aturdidos, clamando aos deuses e julgando os trem fora. O que sobrou aqui dentro? Jonas. Então esse cara é o nosso problema. Vamos jogar ele fora. Quando pegaram Jonas e lançaram ao mar, a tempestade passou. A embarcação permaneceu intacta. Jonas era o problema por ter assumido o papel de ser profeta de corte e abandonado o papel real de ser o pregador da palavra da salvação. Custe o que custar, doe a quem doer, alcance a quem alcançar. Nós não podemos ter compromisso apenas com uma etnia, com um povo, com um agregado, irmãos. A palavra é de Deus, não é nossa. E ela deve ser proclamada, apregoada a todos os povos. Aquele parente seu que você não gosta, você sabe, né? Eu sei que você sabe. Porque também tem os que eu não gosto. Tem os que não gostam de mim. Por exemplo, aquela falácia e narrativa que o Anderson soltou na internet. Eu estou para gravar um vídeo disso, que eu estou incomodado. Falei ontem para ele, eu ainda não me sinto com paz. Ela falou, meu bem, não precisa se justificar, tal, que a gente conhece, sabe quem você é e tudo. Eu falei, mas é um espinho na carne de Paulo. Então aquela falácia que foi solta, o Johnny, eu conheço bem ele. Ainda bem que está gravado, né? Quem sabe, já seja daqui. O Johnny, eu conheço bem ele. Ele saiu aqui da igreja, inclusive agrediu o pastor de, acho que 67 anos, com 45 anos de ministério. Ele dividiu a igreja, inclusive dividiu a família. Graças a Deus, irmãos, que a mulher que é casada comigo, os 3 filhos que eu tenho, e os meus pais, e boa parte dos nossos amigos e relacionamentos, sabem que isso é uma verdadeira mentira. Que a época que o Johnny saiu da igreja foi em perfeita paz, inclusive numa reunião feita com o pastor da igreja lá, o Marcos Villaflor, assentado com minha esposa e eu, nós 3. E que não houve agressão nenhuma, houve uma conversa. E que desta conversa, inclusive, o pastor não quis orar por nós, para nos despedir da igreja. E nós dissemos, então, ok. Levantei da minha cadeira e disse, amor, vamos embora. Sacode a poeira do chinelo e vamos para casa. E essa foi a tratativa. Há mais ou menos 3 meses atrás, esse pastor, que nunca mais havíamos nos falado, foi na minha loja. E quando nós nos encontramos, sabe qual foi a minha reação?
Eu fui agredir o pastor, né? Não, eu fui abraçar, apertar a mão, sorrir da vida, desses anos que nós já nos desligamos de lá. E ele estava acompanhado da esposa dele, a apóstola, né? Que aqui na igreja a gente chama de apostila. E tivemos uma excelente conversa, que inclusive ele disse, olha, vocês que gostam de fazer trabalho social, tal, que estão mais pro lado de cá, essa família aqui que nós viemos acudir, estou passando para vocês cuidarem, ok? Pode deixar, vamos cuidar. É uma família que mora lá ao lado da minha loja. Nós estamos cuidando, inclusive minha mãe conseguiu trabalho para essa família, só que o casal não quis trabalhar. É o que a gente chama de oportunista. Esse casal lá. Dividiu a igreja. Que igreja que eu dividi, irmãos? Se saímos minha família e eu. Que grande divisão foi essa? Eu não sabia que minha família era tão grande assim, ao ponto de rachar no meio da igreja. Eliane, minha esposa e os meus 3 filhos. E os meus pais. A igreja está lá, graças a Deus, operando, ativa organicamente. E nós estamos do lado de cá. Dividiu a família. Aí sim eu entro no que eu quero tratar. Irmãos, por causa do nosso posicionamento, muitas pessoas não vão gostar de nós. Existem pessoas da sua família e da minha família que não gostam da gente, de graça. Sem a gente nunca ter feito nada. Por quê? Por causa de um posicionamento de crente, de cristão, de não abrir mãos de princípio, da verdade declarada na palavra. Só por isso. É só porque eu sou marido de uma só mulher e pai dos meus 3 filhos, e o meu casamento tem 17 anos, e eu nunca ter adulterado, tem gente que não gosta de mim. Então vocês vão continuar me odiando. Porque essa é a minha pretensão, continuar sendo marido de uma só mulher e pai de 3 filhos. Ser o homem que Deus pede lá nas cartas de Paulo a Timóteo, 1ª e 2ª carta a Timóteo e as cartas de Paulo a Tito, só isso. Então por esse motivo, muita gente não vai gostar de mim, não vai gostar de você, homem e mulher de Deus. O nosso posicionamento faz com que muita gente tenha ódio de nós. E aí vai lá para a internet mentir. Os infernautas de plantão vão me incluir na dizer no vídeo, né? Que já estou dizendo aqui agora. Sabe o que vocês conseguiram? Nada. Absolutamente nada. Nada mudou. Porque a igreja permanece ativa e operante, orgânica, no seu curso natural da vida. Muitas pessoas, irmãos, que um dia passaram por nossa vida, inclusive é importante dizer isso, os nossos relacionamentos são cíclicos. Eles começam e terminam. Alguém esteve noutra congregação, noutra denominação, tudo tem início, tudo tem fim. Não é eterno. A gente vai encontrar no céu na eternidade, mas Deus tem propósitos, Deus abre e fecha ciclos. O Daniel, que é o filho dos meus pais na fé, eu sentei com ele no café com o tempo, porque ele ficou preocupadíssimo comigo. Ele disse, Johnny, eu estou à noite sem dormir, por conta de tudo isso aí que está acontecendo. Porque eu te conheço desde os seus 8 anos de idade. Não é de ontem. Então, tu que estão dizendo a seu respeito, eu fiquei apavorado, porque isso não é verdade, isso é mentira. Então, ele quis sentar comigo. Tomamos um café a manhã inteira, e discorrendo a respeito disso. E eu falei para ele, todos na igreja em movimento sabem quem é o tio Samuel, a tia Nelitz e o Daniel. Todos sabem. Porque eu nunca neguei minha origem nem a minha história. Para ninguém. Mas mesmo assim, irmãos, por causa do seu comportamento, por causa da sua vida, por causa da sua conduta, do seu jeito de ser e de se comportar e de viver, muitas pessoas vão olhar para você com um olhar de trevas, de morte. Verdadeiros demônios olhando para você, querendo te sugar, te execrar. Por quê? Porque somos homens posicionados, mulheres posicionados. Sabe qual é a maior alegria para a minha vida como pastor hoje, irmãos, desta igreja, estando como pastor, é que eu vi, a olho nu, o comportamento de vocês durante toda essa fase, durante todo esse ciclo. O pastor não precisou guardar ninguém, defender ninguém na internet. Vocês fizeram o dever de casa. Eu vi vocês cumprindo aquilo que tinha que ser cumprido. Isso fala de integridade, de seriedade, de idoneidade, de caráter ajustado. Pessoas de verdade, gente de verdade, com vida na vida com o pé no chão. E por isso nós estamos aqui, porque se essa igreja fosse uma mentira, se isso aqui fosse uma falácia, já não estaríamos aqui mais. Então por que a igreja permanece na sua marcha triunfante, irmãos? Porque tem gente séria aqui. Os casamentos que estão aqui representados são sérios, não é bagunça, não é mentira, não é falácia. E assim nós queremos continuar vivendo e tratando, irmãos, com seriedade, com verdade.
A palavra de Deus sendo pregada, custe o que custar. Dando a cara literalmente a tapa. Não queremos, para fechar, ser um profeta Jonas. Fazendo acepção de relacionamentos. Fazendo acepção de pessoas. Fazendo acepção de pregar a verdade a quem de fato precisava ouvir. Porque o Evangelho não é nosso, é de Deus. Não é sobre nós, é sobre Cristo. É sobre o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então onde estamos, irmãos? A caminho de Nínive ou em alto mar? Tentando chegar em Tarsis, que é lugar nenhum. Onde nós estamos no meio de tudo isso? Nós temos um propósito, nós temos um chamado, nós temos um endereço a cumprir. Alcançar o propósito do coração de Deus. Então que venham, sabe? A nossa oração como igreja é que venham os órfãos, os pobres, as viúvas, os necessitados, os vulneráveis. Nós queremos cuidar desse povo. Nós queremos pastorear esse povo. Nós queremos dar notoriedade ao nome de Jesus, ao reino de Deus, cuidando de pessoas. Amando pessoas, nos relacionando com pessoas. Queremos que esse lugar aqui exista, todo ele, irmãos, se essa for a vontade de Deus, para a gente receber pessoas. Para a gente acudir vulnerabilidades, seja aqui, seja ali, seja acolá, mas que a igreja esteja esmerada no seu propósito, irmãos, de propagar e proclamar o reino de Deus a todos os povos. Então, faça da sua casa, da sua parentela, dos seus familiares, a sua Nínive, o seu lugar de pregação, o seu lugar de proclamação, o seu lugar de evangelismo, o seu lugar de restauração, de salvação, de cura, de dizer a verdade. Que não sejamos fujões religiosos, achando que o nosso Deus é evangélico, que Ele só cumpre um chamado na minha vida e na vida de quem você quer. Não. O Senhor quer cumprir na vida de quem Ele te mandar falar. Nós só somos obedientes, servos, prisioneiros em Jesus Cristo. O tema foi Jonas, o profeta resistente. Então, não sejamos resistentes. Esses profetas resistentes àquilo que Deus quer fazer. A sua maior paróquia, seu maior e melhor ponto de pregação é o lugar onde você está inserido, onde o Senhor te colocou. O seu comércio, a sua casa, a sua família, seu lugar de negócios, sua escola. Esse é o lugar onde o Senhor te plantou. Que seja uma seara sobrenatural para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor, nós te agradecemos por esta celebração, por este culto que dedicamos ao Senhor. E te pedimos que a graça do Senhor Jesus nos alcance por intermédio, por meio dessa palavra, meu Deus. Que não sejamos replicadores do Jonas aqui na terra, mas que sejamos exatamente o inverso, o contrário dele, ó Deus. Que sejamos obedientes ao teu chamado, que de fato a gente se levante, mas que a gente não se levante para fugir, mas que a gente se levante para caminhar em direção ao destino, ao propósito, ao futuro que o Senhor tem para nós. Que mesmo, ó Deus, às vezes não querendo fazer, não querendo pregar, não querendo proclamar o Evangelho às pessoas que a gente acha que não tem salvação, as pessoas que a gente acha que não tem condições, aquelas pessoas que a gente olha e diz, essa pessoa não merece, essa pessoa não tem a presença, a misericórdia de Deus. Mesmo assim, Senhor, a gente apoderado da vida de Deus, do poder de Deus, sejamos evangelistas, mestres, profetas, missionários na vida desses irmãos e irmãs. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos use para pregoar o Evangelho e que haja arrependimento, que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça, do juízo, do amor de Deus por eles. Essa é a nossa oração, meu Deus. Que homens, mulheres e crianças sejam agregados, se acheguem para perto de nós e que nós sejamos levados a esses lugares, aos lugares mais distantes onde nós não queremos ir,
aos lugares pobres, vulneráveis, onde a gente não se vê lá, meu Deus. Que o Senhor nos coloque nesses lugares, nesses ambientes. Senhor, nós cremos na oração que estamos fazendo. Nós acreditamos naquilo que estamos orando. E sabemos, ó Deus, que aquilo que a gente ora se cumpre. Vai se cumprir sobre nós. E nós te pedimos, ó Deus, a graça do Senhor sobre nós. Continua enviando, meu Deus, homens e mulheres generosos, ofertantes, dizimistas, ó Deus, para que a nossa receita financeira seja do tamanho da nossa fé, seja do tamanho daquilo que nós queremos fazer para tornar o teu nome famoso, o teu reino notório nessa terra, que pessoas sejam alcançadas, que os órfãos sejam alcançados por nós, os pobres, as viúvas sejam alcançados por nós. Meu Deus, essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Espírito estejam e permaneçam sobre toda esta congregação. Oramos a Deus por todo o Teu povo que está enfermo em casa. Senhor Deus, visita com cura, em nome do Senhor Jesus. Ministra-os, ó Deus, com cura sobrenatural. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus e te pedimos um restante de domingo abençoado em Tua presença. Para a glória de Deus nós oramos. Amém e amém. Amém, meu povo.